E aí, então, nesse vídeo, o Evagro Pontico vai falar sobre os sonhos de vanglória e também a tristeza, né? Sonhos de vanglória e da tristeza, certo? Ele começa o capítulo falando justamente sobre o que a gente está tocando nos últimos dois assuntos, que é o seguinte: é o capítulo dos sonhos, né? Ele continua um pouquinho dos capítulos anteriores, né? O capítulo dos sonhos, e ele fala sobre uma pessoa que não é dada, né? O monge, a pessoa que não é dada aos sonhos de origem do concupiscível, do irascível, é dado a sonhos, né? E podemos aqui falar uma coisa de uma maneira concreta, mas é dado a sonhos de maneira ainda assim acordado, ou seja, a pessoa é mergulhada, a pessoa se mergulha em pensamentos de vanglória, né? Lembrando que a matéria de tentação da vanglória é infinita, certo? Então, você pode ser tentado por diversas coisas, né? De altas ou pequenas matérias, existem várias coisas, certo? Mas a vanglória não, a vanglória é infinita, né? Porque a gente pode se envaidecer de tudo, certo? Então, se a gente não tem um problema em relação, por exemplo, a uma rixa contra alguém, ou a gente está, de uma certa maneira, já apaziguando o nosso concupiscível, a gente ainda assim pode se envaidecer, porque eu posso me envaidecer por não estar mais pecando, ou olhem só como eu estou jejuando, né? Não tem aquela passagem que fala, para quem jejua, não mostre o jejum, né? Não coloque uma afeição de tristeza na tua cara para mostrar que jejuas, né? Então, a matéria de tentação da vanglória é infinita, né? E o Evagro Ponte, que ele vai falar nesse capítulo sobre uma coisa bem interessante, porque ele vai continuar falando sobre esses sonhos, mas não são sonhos propriamente dados do sonho, né? do sono, né? Mas são pessoas que se mergulham em pensamentos, mas que também tem a ver com sonhos, né? O próprio Evagro Pontico, ele vai continuar o capítulo dizendo assim, ó: muitas vezes nos vemos reprimindo os demônios ou curando certas afecções corporais, como por exemplo feridas e doenças, né? Ou então, envoltos, né, num manto de pastor, nos vemos apacentando um pequeno rebanho. O que significa isso? O que me parece isso aqui, tá? Muitas vezes nos vemos reprimindo os demônios, ou seja, muitas vezes a gente se vê vencendo certos pecados, né? E avançando num grau de espiritualidade. Me parece isso aqui, tá? Me parece isso aqui. Então, e isso, a gente não precisa de um sonho, de um sono. A gente não precisa estar dormindo para pensar isso. É uma pessoa muito fantasiosa, né? É, eu sou uma pessoa muito fantasiosa, eu tenho uma boa imaginação, né? Eu gosto de pensar bastante. Então, uma pessoa que às vezes é dada muito para. Às vezes a solidão, ou uma pessoa que pode, né? Pensar demais, né? Aqui nesse caso o agropôntico dá. A pessoa que não é dada ao concupiscível e não irascível, ela tem sonhos de vanglória, né? Ela pode pensar nesse tipo de coisa, como se ela estivesse avançando num grau de espiritualidade maior, né? Ou também curando certas afecções corporais, né? Ou seja, curando doenças e tudo mais. Lembrando, grandes santos tiveram, por exemplo, sei lá, Padre Pio curava as pessoas. Padre Pio curava as pessoas, né? Acredite ou não, né? Cada um, mas o Padre Pio aí curava as pessoas, certo? É, você ter um poderio desses, acabou aqui a lanterna do meu celular, mas você ter um poderio desses, né? É, é muito danoso, né? Lembrando, o Evagro Pontico já falou, é, você não pode pedir coisas maiores, né, se você já não cumpre aquelas que estão dispostas para você no atual momento. Porque aí você não vai estar somente pecando por preguiça do atual momento, mas você também vai ter que prestar contas com é, o nosso Senhor no dia final. Porque, cara, o que eu te fiz com os talentos que você pediu para mim? O que você fez com eles? Ah, não fez nada. Então por que você pede tanta coisa assim? Né? E é bem interessante notar que me parece que o Evagro Pontico já está chegando aqui na assídia, né? Curar certas afecções corporais, uma pessoa que está divagando bastante, né? Está querendo muitas coisas, né? Então, envoltos num manto do pastor, continuando aqui, né? Envoltos num manto de pastor, nos vemos apacentando um pequeno rebanho. O que me parece isso? Me parece uma pessoa que já está com aqueles desejos de soledade, igual o São João Clínico fala. A pessoa acha que ela não nasceu para esse século, ela tem que se refugiar, ela tem que se dar a grandes vigílias, a grandes jejuns, ela tem que buscar ter uma vida monástica, né? Lembrando, o Evagro Pontico já falou, não é prudente buscar uma vida monástica
sem antes apaziguar suas paixões, né? E principalmente vivendo em conjunto com os outros irmãos, né? Uma pessoa buscar uma vida solitária no ermo, não é muito prudente fazer isso saindo do mundo para o ermo, né? Pelo menos as palavras que eu entendi do Evagro Ponte lá naquele capítulo, nos capítulos anteriores, né? Me parece que não é a melhor hipótese, né? E me parece que esses sonhos têm muito a ver, os sonhos de vanglória, né? Me parece que batem por aqui, né? Agora, continuando, né? Como eu disse, né? Pode significar. Então, esses sonhos significam muita. São uma espécie de tentações, né? A vaidade, a vanglória está querendo nos pregar peças, né? Porque a gente está querendo exaltar virtudes, né? Que de fato a gente possui, né? Não sei, um santo pode realmente, de fato, né? Algum santo tem ali um carisma, né? Da cura, né? Não sei, ele tem algum poder ali que Deus deu para ele, né? E que ele age, né? Em conjunto com Deus ali, né? Porque é Deus que cura, né? Lembrando disso, né? Deus tem ali o poder, mas é somente porque Deus dá para ele, né? Ele tem essa virtude, mas ele pode querer exaltar essa virtude de maneira vaidosa, né? Ou ainda por cima, ele pode querer exaltar virtudes que ele ainda nem possui, que é muito próprio, inclusive, da assídia e da vanglória. O vanglorioso, o vaidoso, quer exibir virtudes e talentos que ele não tem, né? Ou habilidades que ainda assim não o possuem, porque no final das contas, né? Do pó a gente veio e do pó a gente vai voltar. Então esses talentos pertencem a Deus. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e memória também, todo o meu entendimento, toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me deste com amor. Então, o nosso interesse aqui é dar de volta isso para Deus, né? E dispor, né, segundo a melhor vontade que ele tiver, né? E olha só, ele continua o capítulo de uma maneira bem enigmática, olha só. Ao acordarmos, recebemos logo a imagem da prelazia e passamos o dia a refletir sobre o que ela comporta. Ou seja, a gente meio que acorda desse sonho, ou desse transe, dessa imaginação que a gente pensou, e fica meditando naquilo. O que significa isso aqui tudo, né? E aí, então, olha só. Ou então, como se o carisma da cura nos houvesse sido dado, antevemos os milagres que se produzirão e as pessoas que serão curadas, as honrarias trazidas pelos irmãos e os presentes enviados por pessoas do exterior, tanto do Egito quanto de outras terras que vêm a nós trazidas por nosso renome. Ou seja, isso daqui ele está falando sobre justamente os sonhos de vanglória. Porque você recebe um pensamento daqueles, uma imaginação daquelas, e você costuma pensar, caramba, imagina, eu ganhei esse carisma, esse poder da cura, quantas pessoas agora poderão querer ficar ao meu lado ou falar, nossa, aquele cara é aquele cara responsável por aquilo. Então ele está falando sobre a vanglória. Você consegue ver que, por exemplo, se a gente for parar para pensar aqui, não é ruim você ser conhecido como, opa, esse cara aqui é um professor bom porque ele sabe muito desse assunto, né? Mas isso é porque, cara, você trabalha no mundo e você tem que ter um certo conhecimento legal e saudável, né? Disso daqui no mundo, no século, né? Mas os monges não, os monges já são, cara, dados, né? E principalmente no ponto deles, eram caras meios não, né? Mas eram extremamente ascéticos, né? Extremamente místicos. Os caras gostavam mesmo de banalizar até mesmo o próprio corpo. Né? O próprio corpo, saúde para eles não importava, né? O que importava para eles era achar uma maneira de louvar a Deus por meio, né, desses rigores ascéticos, né? Então, qualquer maneira, por exemplo, que para nós, nossa, mas isso daqui é normal, nossa, isso daqui é, pô, não, isso daqui é de boa. Para eles não era, né? Então, justamente, né? Você ser conhecido como um santo que tem cura, né? Que pode ajudar uma pessoa que tem um bom conselho, as pessoas, esses caras fugiam. Se alguém vinha lá no deserto e eles viam a pessoa, eles davam um jeito de fugir. Ah, não, você viu? Tá vindo um cara aí. Ele tá um dia da tua casa, sabia? Ele tá querendo. Eu fiquei sabendo aí. Ele tá vindo aqui pedir um conselho. Cara, ele pegava as malas e fugia. Obviamente, ele não pegava a mala, mas ele fugia. Ele dava um jeito de entrar numa caverna, nem sabia como é que ia sair. Mas eles não queriam saber, porque justamente ia só dar ocasião à vanglória, né? Só dar ocasião à vanglória. Então, assim, nesse
nesse capítulo me pareceu uma coisa bem interessante, né? Quantas vezes a gente quer algum talento, uma habilidade, algum pedido que a gente está fazendo para Deus e que no fundo ali a gente guarda aquela malícia, não tem aquela reta intenção, né? Parece que a gente quer ser conhecido por algo, né? A gente começa a pensar, putz, olha só, as pessoas que serão curadas através do meu, né, da minha habilidade, da minha profissão, né? As honrarias que isso vão trazer, né? Então, a glória que vem atrás dessas demonstrações são um perigo, e é isso que o Evagrio Pontico está querendo aqui falar pra gente, certo? Ainda assim, eu gostaria de trazer um outro ponto, tá? O Evagrio Pontico, ele vai continuar ele vai terminar o capítulo, mas antes disso, tem um trecho bem interessante, tá? Eu vou falar somente sobre as sinapses, que ele vai dizer aqui, ó. Eles fazem ainda toda espécie de prodígios, servindo-se do ruído dos ventos para fazer surgir demônios de animais selvagens, ou contando casos para deixar passar a hora da sinaxe, né? Ou seja, essa vanglória, esses pensamentos malucos, né? Esses pensamentos de se envaidecer e etc, duram e perduram por tanto tempo na tua cabeça que vira uma espécie de assídia. Você vive no mundo da imaginação, da fuga, né? O demônio do meio-dia que faz o homem devagar as suas mentes, né? Então o homem ele divaga tanto nesses sonhos que ele parece que está vivendo um mundo à parte. Né? Ele está vivendo assim num transe, cara. O cara está vivendo assim num mundo à parte, né? E aí ele está vivendo tanto aqui no imaginário dele que ele está divagando e a vida real para ele já não importa mais. E é isso justamente o problema da assídia, né? O problema da assidiosa é que ele vê o mundo real e o mundo espiritual como um fardo. Né? Ele já não consegue ver mais o bem em fazer aquilo. E aí, a hora da sinapse, o que são a hora da sinapse, né? É o ofício noturno que o monge recitava lá de maneira solitária lá na cela dele, né? O quartinho dele, que a gente chama de cela, mais ou menos até tipo madrugada, altas horas da noite para fazer as vigílias, né? Então assim, ao invés do cara né, ter que sentar lá para rezar, para estudar, para aprender, ele tá divagando, né? Então, efeitos da vanglória, né? Efeitos da assídia, né? Que tem tudo a ver, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico a dispor. Deus abençoe a todos. Por intermédio de São José, da Virgem Maria, pela qual eu consagrei meus estudos, espero que tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Valeu, tchau, tchau.